vamos lá, acho que vou falar besteiras hoje, tá? Porque eu vou entrar em searas que eu tenho um conhecimento meramente parcial e a gente vai trabalhar isso, tá? Mas eu preciso começar aqui falando sobre a cirurgia do Bolsonaro, tá? E, meus amigos, a cirurgia, né, que o Bolsonaro fez agora no último domingo, ela não foi fácil, tá? Ele ficou 12 horas, disseram que chegou a ser 13 horas de cirurgia, mais uma complicação ligada à facada que ele tomou, não, uma facada que foi no intestino, então ele tem graves problemas intestinais até agora, enfim, acho que é um cara que não conseguiu recuperar o modo de vida dele faz tempo, ele vive com a barriga muito inchada, e aí assim, vocês sabem que eu não gosto do Bolsonaro, vocês sabem o que o bolsonarismo já fez na minha família, vocês sabem que o bolsonarismo representa pro Brasil, vocês sabem de tudo. Dito isso, eu não desejo pro cara sofrimento, nem nada disso, simplesmente não desejo, não tô aqui pra cumprir esse papel, tá? Eu tô aqui tentando entender a reação que existe, né, ao pós-Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque a gente anda conversando com algumas figuras, e vocês sabem bem disso, tá? Do campo da direita, inclusive pessoas que eram nem Lula nem Bolsonaro, e que viraram bolsonaristas agora nessa reta final. E eu tô falando sério, né? Você teve aí uma discussão do Bisotto, gravou um vídeo falando do Wilker Leão, o Wilker Leão respondeu no tweet jogando no MBL, e o Wilker é um cara que ele não era bolsonarista, só que agora ele vai, né, ele vai abraçar ali o bolsonarismo, ele fez, se não me engano, uma collab lá com a Bia Kicis, né, e é isso. Você fala, mas por que se essas pessoas não eram bolsonaristas, elas estão virando bolsonaristas agora numa espécie de reta final do Bolsonaro? Porque reta final porque o Bolsonaro não é que ele vai morrer, nada disso, nem desejo, reta final dele como líder único nesse campo da direita, e a direita ela vai se fragmentar em várias coisas. Eu vou falar da fragmentação da direita dentro de um contexto muito similar ao dos evangélicos, tá? Eu vou falar de legendários hoje, Arthur tem até um vídeo sobre isso. A gente vai se debruçar muito sobre esses temas aqui, tá? Então tá acontecendo, né? Você vai pegar, vamos dizer, jornalistas que nunca foram favoráveis ao Bolsonaro, que eram críticos ao Bolsonaro e que se tornaram bolsonaristas. O Cláudio Dantas eu vi outro dia. O Cláudio Dantas hoje ele é um jornalista da bolha do Bolsonaro, né? E outro dia tava fazendo insinuações lá do MBL, piadinhas do MBL lá no Twitter. Tudo bem, assim, é a vida dele, não vou ficar aqui julgando, mas assim, muitas pessoas estão nessa reta final virando bolsonaristas. E por quê? Por que isso tá acontecendo, né? Conversando com bolsonaristas e com oportunistas, né? Algumas dessas pessoas que, né, estão virando bolsonaristas de conveniência, conversando com eles explicaram, Renan, o Bolsonaro acabou, eu odeio o Bolsonaro, e sério, eu odeio o Bolsonaro, discordo de muitas coisas que o Bolsonaro fez. Dito isso, por que eu vou ficar com uma rejeição do público do Bolsonaro, do leitor do Bolsonaro, agora na reta final, em que eu não ganho nada ajudando o Bolsonaro a cair, dado que ele vai cair? Vocês entendem o que eu tô falando, Riso? O raciocínio é o seguinte, eu não tenho nada a ganhar denunciando crimes que o Bolsonaro cometeu, ou comportamentos específicos do Bolsonaro, e eu só tô concordando porque ele vai cair mesmo, então ele vai, né, sumir, vai sobrar um bolsonarismo, vai sobrar uma memória afetiva nesse público antipetista sobre o Bolsonaro, de alguma maneira, e eu não quero, assim, eu não ganho nada, né, eu perco muito ficando com essa rejeição, tá, e eu ganho muito pouco ficando com essa rejeição. Então, vou dar um exemplo, este é o raciocínio inteiro do Partido Novo. O Partido Novo, ele se construiu agora como estratégia para 2026 baseado exclusivamente nisso. Eles acham que eles não têm absolutamente nada ou muito pouco a ganhar batendo no Bolsonaro, mas eles têm muito a perder. Então, ora, muito simples. Então, vamos apenas ficar quieto e compra uma pauta, por exemplo, pauta da anistia. Nem parece que é uma pauta do Bolsonaro e para o Bolsonaro, parece que é uma pauta humanitária. Então, você compra certas agendas que você não parece que está defendendo diretamente o Bolsonaro, mas atende ao interesse dele, porque no fundo a anistia é para incluir o Bolsonaro lá e ele se tornar elegível, mesmo ele sabendo, gente, olha só, o Bolsonaro vai ser preso mesmo, então meio que não adianta ficar com essa história de anistia que ele tá lascado, então todo mundo ali, hoje em dia, tá fazendo este cálculo político, tá? É um cálculo simples, direto, e que eles consideram que a posição que o MBL tem é uma posição, para eles, suicida. É uma posição que é como se você fosse um crocodilo, bombardino crocodilo, voando sem ter a bomba pra jogar. Aí aparece o tum-tum-tum, Sahur e te bate. Entendeu? É uma posição estúpida, eles consideram, tá? Uma posição que realmente ela cobra um preço muito grande e... enfim, né, ela é uma posição idiota. E assim, é isso que eu ouvi. E eu sei disso. Outro dia eu tava muito chateado, eu coloquei aqui, eu até postei no Twitter, olha, a quantidade de pessoas que nessa reta final a gente vai descobrindo que nunca tiveram valor nenhum, e elas estão aí só pelo cálculo, é enorme. E é verdade, né? E muita gente ficou querendo falar, de quem você tá falando? De quem você tá falando? Cara, façam, assim, né, é só vocês fazerem um cálculo, né? É natural que, assim, vocês entendam. Aí eu fui tentar entender o fenômeno, porque eu já sabia que esse fenômeno acontecia, mas
Esse é um fenômeno que tá cada vez mais generalizado. Os caras estão vendo assim, o Bolsonaro tá caindo, as pessoas tendem a ter empatia por quem tá caindo. Então vai haver um fenômeno meio que empático ao Bolsonaro nessa queda, e você simplesmente agora, no momento que o Bolsonaro cai, você se firma como alguém que, né, tava com ele e leva esse rescaldo de autorização bolsonarista. É bom te dar público, likes, votos, views, tá? Você leva esse pacote pra casa, certo? Para o MBL, porém, a gente não vai alterar nossa posição. E eu sou bem sincero, bem honesto. A gente não vai alterar a nossa posição. Primeiro porque não faz sentido, porque é uma questão valorativa. Sabe, superar o bolsonarismo é uma necessidade se a gente quiser ter algo sério. Ao mesmo tempo, alguém pode objetar, do que adianta vocês tentarem ter algo sério se vocês não chegarão ao poder não sendo bolsonaristas, tá? Só que a recente ascensão de vários prefeitos populares, vocês devem ter visto, era um Manga, pra citar um cara que eu falei aí, ele ganhou e foi popular usando redes sem precisar disso. Na verdade, existem muitos meios fora da direita ideológica de internet que lhe permitem ascender e ganhar eleições, e você ganhando eleições regionais, você ascende nacionalmente. E é uma das razões porque a gente montou um partido. O partido permite que a gente invista em quadros em escala, vamos dizer, nacional. São mais de 5 mil municípios que tem no Brasil, a gente pode formar líderes em todos esses municípios, você pode ter um processo de seleção natural com muito teste AB de modelos de crescimento, para além da polarização estúpida, forma vários líderes, e aí o partido permite que você tenha uma coerência nesse projeto, entenderam? Então, a gente acredita assim que esse sacrifício que a gente faz agora, significa que a gente firma uma posição com uma determinada geração, ou seja, existe uma geração, gente, millennial pra baixo, que, tirando aqueles caras que estão sendo enganados em igrejas e que acabam gostando do Nicolas por conta disso, tirando esses caras, essa galera não gosta do bolsonarismo. E assim, estatísticas eleitorais de aprovação mostram assim que o Bolsonaro saiu muito mal aprovado com um público de 25 anos pra baixo, 30 anos pra baixo. E essas pessoas crescem, tá? E as pessoas mais velhas estão lá, né? Desproporcionalmente bolsonaristas, caindo nessas conversas mole. Então, eu acho, tá? Acho que vocês vão entender aqui, que pra gente vale firmar a posição e vale um processo de negação total e completo ao bolsonarismo como fórmula. Porque o bolsonarismo como fórmula é uma fórmula esgotada. Agora, estou entendendo a estratégia que tá todo mundo ali adotando, né? É uma estratégia que nos deixa praticamente sozinhos nesse campo. Que é a estratégia de, agora não tem nada a perder, o cara já tá todo cagado, vai ser preso mesmo, ninguém liga, tá? Ninguém dá bola, então só pega, né, segura na mão de Deus e vai, né? Deixa aí o Bolsonaro na ladeira, a gente vai junto e a vida vai seguir. Então vocês entendem a posição que a gente tem aqui pelo MBL, tá? Ela não será igual a desse campo da direita. Na verdade, a direita tem um elemento novo, que eu acho que aí vou entrar aqui onde vocês vão entender boa parte do que a gente tá fazendo. Existe um novo instrumento de persuasão que não havia quando surgiu a direita na internet no Brasil. Esse instrumento de persuasão chama-se partidos políticos com fundo partidário eleitoral recheado, tá? E olha eu entrando na discussão dessas polêmicas aí. Sim, a grande novidade foi que a partir, não da eleição de 18, que o Bolsonaro ganhou pelo PSL, e as pessoas entraram na PSL simplesmente com os likes do Bolsonaro. A novidade foi que a partir de 2022, nem tanto a partir de 2020 na eleição municipal, mas a partir de 2022, a gente passou a ter um investimento muito pesado do PL e de alguns partidos satélites ali, agora você terá do Partido Novo também, que vai ter fundo disponível, em candidatos de direita. E aí você criou uma espécie de uma indústria de formação de quadros políticos que vai se utilizar dessa máquina e que você pega a voto do bolsonarismo seguindo uma certa escadinha. Então você, por exemplo, começa como um ativista, fazendo coisas que o MBL já fez várias vezes, assim, grava uns vídeos na rua, desse vídeo na rua você se gruda num bolsonarista do teu estado, aí você vai falar com o PL do teu estado, o PL vai te oferecer uma vaga de candidato, você concorre e seu sonho, você começa às vezes como vereador, ou começa direto como deputado, cresce no ranqueamento interno, vira um deputado federal e você criou uma máquina, tá? E aí a gente precisa entender o PL como a principal máquina disso, uma máquina de pegar essa galera, joga pra dentro, faz fundo partidário, ganha o fundo partidário, você também vem o fundo eleitoral, você reinveste em novas candidaturas e você cria uma espécie de um ciclo formador de lideranças de uma hipercompetição dentro da direita. O que eu posso colocar pra vocês a gente vai formar e vai trabalhar com uma estratégia bem diferente dessa. A estratégia que a gente percebe que é a estratégia de direita hoje no Brasil é uma estratégia viciada, em que os candidatos são basicamente influencers
influencers toscos, com nenhum compromisso com nada, e eles são influencers toscos no conteúdo que eles produzem de rede social, e eles vão ser influencers toscos com seus mandatos. Não à toa, eu vi agora alguns dos maiores deles no Brasil, agora que tem mandatos de vereador, algumas, assim, verdadeiras excrescências em termos de mandato. E vocês podem pegar, assim, os mandatos dos bolsonaristas de 18 a 22 foram uma bosta, e como é que tá sendo o mandato dos bolsonaristas agora, da turma que entrou em 22 pra cá? Uma bosta também. Me falem assim, peguem o maior deles, o Nicolas. O que tem de especial no mandato do Nicolas? Tirando algumas lacradas. Tem nada. Botaram ele na comissão de educação, não saiu nada de lá. Não sai absolutamente nada de material político desses caras. São mandatos estéreis, né? Há uma esperança deles que certos mandatos midiáticos de prefeito gerem candidatos a governador. Então, por exemplo, pegaram um dos maiores idiotas do bolsonarismo, que é aquele Abílio. Aquele cara era, vamos dizer, idiota, acho que ele tem problema mental. E lá jogaram ele pra governador, acho que governador, prefeito de Cuiabá, ganhou o prefeito de Cuiabá. Não sei como é que estão as pessoas de Cuiabá no chat, mas disseram que ele está super popular, produzindo conteúdos à la Manga. Por quê? Porque agora tem uma nova fórmula de ser popular sendo vereador. Então, vereadores começam a ficar extremamente populares, né? Desculpa, prefeitos começam a ficar extremamente populares, fazem uma agenda barulhentinha ali e tal, mas eles não tocam os problemas naturais das pessoas, porque adivinha, descobriram que o eleitor municipal pouco liga pra pauta municipal. Se a pauta municipal vai rodando, mais ou menos, você vai mantendo a popularidade, porque pouca coisa explica que um cara como o João Campos, ou o Manga, ou outros que são prefeitos digitais, eles tenham 70, 80% de intenções de voto pra prefeito. Galera, 70, 80% tem uma distorção. O cara não pode ter sido, assim, tão melhor do que todos os outros prefeitos. Esse detalhe, materialmente falando, eles não foram. Mas eles são pessoas que são muito hábeis na parte de comunicação, e aí você tem uma distorção. Por quê? Porque se você for muito hábil na parte de comunicação, isso dá menos trabalho e é muito mais efetivo eleitoralmente do que você ser um grande prefeito. Então, se você é muito bom na comunicação, você pega pequenas conquistas suas que materialmente para as pessoas não representam, vamos dizer, nada muito importante, e você transforma em coisas enormes, que era o João Campos comemorando que ele reformou uma praça, ou que ele fez uma escadaria, né? Recife tô pra dizer que é um favelão também, uma cidade super favelizada, super pobre, e aí ficava o prefeito comemorando que ele fez uma escadaria na favela, enquanto o crime organizado dominava a favela. Aí ele dançava no topo lá com o Juliette, uma escadaria, uma porra de uma escadaria. O cara é um super prefeito com uma super aprovação com escadaria. Então, você tem uma nova fórmula, né, que ela saiu dos deputados federais, ela tá indo agora pros prefeitos eleitos, que é a forma de ser super popular, usando super videozinhos engraçados e tal, e aí você consegue ter ganhos desproporcionais, ou seja, aquela coisa que o Taleb fala, você tem uma assimetria, tá? Você tem uma convexidade, você tem um ganho, vamos dizer, desproporcionalmente grande, tá? Então ganha desproporcionalmente maior, tá? Com isso do que com outras iniciativas. Naturalmente, conforme outros prefeitos, na verdade todos os prefeitos vão fazer, e governadores também, você vai começar a nivelar isso, tá? Mas os primeiros a adotar essa lógica, eles vão ter ganhos desproporcionalmente altos. Então isso vai explicar o Manga, que vocês estão descobrindo depois, que graças a Deus, não precisei falar muito, né? Agora todo mundo descobriu quem é o Manga, né? E é disso pra baixo, tá? Calma que é disso pra baixo. João Campos, espero que um dia a população de Recife descubra, viram aí, Recife é a 6ª cidade mais favelizada do Brasil, tá? Com praticamente 1/4 da sua população vivendo em aglomerados subnormais em relação ao total de domicílios ocupados, vulgo favela. Então, vocês entendem assim que como o prefeito inovador em comunicação digital, ele tem um ganho desproporcionalmente maior a ser um político normal entregando coisas, naturalmente, então, todo mundo que neste início fizer isso vai ter vantagens comparativas do ponto de vista eleitoral muito grandes, só que como toda tecnologia é amplamente disponível para todo mundo, todos os prefeitos vão começar a fazer uso dessa tecnologia, e aí essa diferenciação vai cair, entenderam? A partir do momento que todo mundo faz, né? Porque isso, né, inclusive explica o sistema de concorrência, e porque o sistema de concorrência impõe ser um inovador por um tempo, e depois todo mundo iguala, os preços caem e você vai ficando na mesmice. No que eu acho que nós, no Partido Missão, temos que nos diferenciar. Eu acho que a fórmula do político que fica na rua gravando vídeo já teve o seu papel, porque era um papel de militância, de despertar as pessoas para um problema. Hoje as pessoas estão muito despertas, e na verdade o ato de despertar a pessoa para o problema se tornou uma alienação, né? Então você fica, na verdade, quando a gente fica só falando de termos exclusivamente ideológicos, eu tô alienando as pessoas. Tem um projeto que tá rodando aí na Câmara dos Vereadores de São Paulo de oferecer sepultamento para fetos abortados. Veja, assim, a gente é contra o aborto, a gente é
claramente contra o aborto, manda uma vereadora contra o aborto. Agora, eu acho que entrar com esse projeto tem muito pouco a ver com a causa do aborto, até porque a causa do aborto não é o maior dos problemas do município de São Paulo. A gente sabe muito bem que isso é uma alienação, você fica alienado dentro de uma discussão de direita, assim como tem as alienações de esquerda. Você vai entrar com algum projeto, tipo, a cota pra trans lá na Unicamp, ou a Tabata vir com algum novo projeto contra homem. E no fundo a gente fica se alienando e discutindo coisas que não interessam, coisas que, vamos dizer, estruturalmente pro Brasil não tem relevância nenhuma. E a gente, às vezes, mesmo como movimento, às vezes fica perdido nisso, porque o debate público fica perdido nisso, você fica rodando na espuma. O que não é espuma, que é o que eu expliquei na live anterior, e que foi, aliás, um vídeo sensacional feito pelo Pedrão Tomates, vamos entender as relações de poder, né? Walter Salles investe na espuma, tem institutos, fundação, ONG, usa o lucro dele do nióbio do banco pra investir nessas causas. Só que quando eu entro na profundidade, eu saio da espuma, né? Se eu for pra cerveja, sabe, você tá com um copo de cerveja, tem aquela espuma branca, eu saio daquela espuma branca e eu entro pro líquido dourado ali embaixo, o que eu começo a encontrar? Walter Salles, oriundo de uma família de fazendeiros, lá naquela fronteira entre São Paulo e Minas, uma região que no começo do século XX ganhou muito dinheiro, aquela região produzia, exportava café e tal, grandes barões ali no sul de Minas e São Paulo. Essa galera, assim como a família Setúbal, que também é daquela mesma região, essa galera cria bancos, né, casas comerciais, bancos, casas financeiras, emprestam dinheiro para outros barões do café, o negócio cresce, viram banqueiros naquele período da ditadura, passa a ditadura, os bancos vão se fundindo e se tornam, vamos dizer, investidores em grandes causas, né? Estão sempre investindo em causas, seja, investem na espuma, mas aí eles fazem lobby para continuar donos do nióbio, da exploração do nióbio, como o Ferreira, a família do Walter Salles ou, por exemplo, para manutenção do oligopólio bancário. Isto é entrar, né, no cerne da questão. E o cerne da questão ninguém toca, porque as pessoas querem ficar vivendo discussões sobre a espuma. E aí o que eu quero dizer, ser de direita no Brasil é ser profundamente alienado. E o discurso de direita é ficar alienado o tempo todo. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Que o discurso da direita é ser alienado. E não tem um dos discursos mais alienantes que tem é o discurso de direita. O discurso de esquerda hoje, é alienante? Pô, profundamente alienante. Né? A agenda woke é uma agenda de alienação que você pega rancores e frustrações e ódios entre, homem e mulher, raças, essas coisas todas, e você fica instrumentalizando brigas e financiando e criando institutos e tal. Beleza. Você mantém as pessoas numa determinada espuma nisso. Até que ponto o capitalismo se vale disso? É uma boa discussão que dá pra ter. O Orlando com certeza adoraria ter esse tipo de discussão. Até que é sobre o capitalismo woke que ele trata, né? Até que ponto vale a pena isso? Mas é uma alienação. E as discussões de direita? Pô, em grande medida, debate de direita, não só no Brasil, mas fora do Brasil, também é alienação, tá? E sim, boa parte do que a gente fala aqui no Brasil de direita é alienação. Basta ver qual é a agenda de direita no Brasil hoje. É a anistia de umas tias que foram elas em si alienadas e de uns vagabundos ainda, das tias, né? A gente sempre fala das tias, vou correr no discurso bolsonarista. Aquelas pessoas que cometeram crime no dia 8 de janeiro e foram presas, aí é uma anistia porque no fundo tem que ajudar o Bolsonaro, e aí é luta contra uma ditadura. Isso é espuma. Amigos, isso é espuma. Porque eu não vejo o bolsonarista indignado com o STF pelo que o STF tá fazendo, por exemplo, na questão da segurança pública. Eles falam mais do STF tratando de anistia ou da DPF das favelas? Eles não falam da DPF das favelas. Na verdade, quando teve, inclusive, o famoso projeto lá da censura, que tava rodando na Câmara dos Deputados, tirando, eu vou dar crédito, tirando o Geyer, os outros bolsonistas não fizeram P nenhuma no tema, fizeram nada. Então, os temas que não interessam à espuma, que são temas mais concretos, não interessam a eles, sobre, inclusive, aumento do poder do STF. Então, quando envolve aumento do poder do STF, mas não tá dentro da espuma que eles gostam de ficar tratando, que é uma espuma mesmo conspiratória, que é o que dá like, viu, e causa as causas dele, eles não ligam. Entendi, tá. Então, a direita, ela é alienante, assim como a esquerda é alienante, e os agentes políticos da direita e da esquerda são instrumentos de alienação. E falo aqui como MBL porque a gente também pratica em algum grau essa alienação, até porque você só sobrevive dentro de um debate político de rede social por causa da alienação. E vocês sabem onde eu tô chegando por causa disso, né, Riso? Adivinha que assunto tem a ver com essa alienação através de produtos digitais completamente fora de sentido e que não tem concretude na realidade, mas você fica preso neles? É o brain rot, é o tum sahur, tá? Existe um novo meme, tá? Olha só o que eu vou colocar. Existe um novo meme que tá bombando nas redes sociais, que apresentaram pra mim na live, e eu caí nesse universo, o Riso também caiu, tá? Que eles chamam de Italian brain rot, que são memes que se constituem de, sei lá, criações de arte vagabunda feita por inteligência artificial. E aí as pessoas começam a fazer, vamos dizer, encontros e campeonatos entre essas figuras digitais e ficam repetindo piadas. As piadas em si não tem graça, os personagens em si, se eu olhar eles não tem graça, né? Porque qual é a graça do
do crocodilo bombardiro. Mas a graça, já a coisa vira uma espécie de uma meta-piada. A graça é você tentar fazer graça disso e você ficar convivendo nesse mundo do absurdo. E por que isso tem a ver com a direita? Porque eu não vou falar que o tum sahur e que essas piadas de repetição usando o absurdo de inteligência artificial não são distantes do nosso debate. Em que ponto, tá, fazer política digital de direita ou esquerda hoje na contemporaneidade não é basicamente fazer um crocodilo bombardiro. Eu tô falando sério. Isso aqui não é um statement absurdo. Eu tô falando que as coisas, né, no mundo digital, eu já falei muito de avatares digitais, inclusive meu próximo artigo na Valete é novamente sobre avatares digitais. Isto aqui né, o universo digital é sobre, vamos dizer, a extrapolação da extrapolação, o simulacro do simulacro. Então a gente vai vivendo os simulacros, né? E tem coisa que é vamos dizer, o simulacro levado à enésima potência do que inteligência artificial, em que você pode simular cenários e criar qualquer coisa a qualquer momento com um custo mínimo, né? A inteligência artificial, ela mata um pouco a criatividade, ela leva você pro campo da confusão absoluta, porque você é tão tirado do concreto, do real, que o absurdo passa a se tornar meio que a norma. Então essas piadas do brain rot já são sobre isso. Você tá vivendo no simulacro do simulacro, você tá rindo de um simulacro do simulacro, que ele em si não é engraçado, tá? O Pedro me mandou um vídeo ótimo no cara explicando isso e citando Baudrillard, em que basicamente a graça da piada, e que é uma graça intuitiva, você não racionaliza isso, você usar instrumentos de validação do que é verdade ou não na linguagem digital. Por exemplo, você fazer uma tier list ou você fazer um debate digital, e a graça é você fazer isso sobre coisas absurdas, tipo isso que tá aí na tela, sobre quem é mais forte, um crocodilo num formato de um bombardeiro ou um pedaço de madeira usado por indonésios para fazer numa luta. Aí quando você começa a levar a sério discussões sobre isso, naturalmente a discussão ela não é para você levar a sério, mas você desconstrói, olha só, a seriedade desses instrumentos em outros contextos. Então, quando você faz uma tier list sobre qual é o melhor brain rot, naturalmente você está desconstruindo qualquer tier list, né? E por quê? Porque tudo vira simulacro e absurdo o tempo todo. E, logicamente, você vai ter os ganchos disso. Então, a sacada desse brain rot dentro de um contexto de inteligência artificial, pra mim, é essa. Só que no que isso se diferencia do personagem Renan, que tá aqui gravando uma live com vocês, e aí começa a cantar Prendeu, Matou. Em que sentido esse cara que você tá vendo aí na tela é o Renan, que tava almoçando agora há pouco com o riso, sabe? Em que sentido quase tudo não é uma simulação, a gente não tá basicamente vivendo mediado por telas, e a mídia por tela que chega a você é uma construção muito específica. Na verdade, o Renan que você tá tendo contato é só um recurso de imagem e um recurso de som, né, reconstruído digitalmente aí pra você, e esse recurso de imagem e recurso de som não é sequer uma experiência sensorial real. Você não tem cheiro, não tem tato, não tem nada, a dinâmica do áudio que você vai perceber é uma dinâmica diferente, você deve estar me ouvindo com fone. Então, quase tudo são simulacros e simulações, quase tudo é muito pouco real, e aí você vai criar demandas particulares de um mundo que não é real. Então as demandas e as necessidades particulares são demandas próprias do espetáculo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Ou eu tô meio maluco? Dito isso, o que eu quero dizer em que sentido a política digital, ela também não é um sahur. Ela talvez não seja tão intensa, porque as inteligências artificiais não chegaram nisso. Mas entendam uma coisa, já não faz sentido vocês assistirem uma live minha. As opiniões que você concorda podem ser transfiguradas num avatar digital, como um Grok da vida, né? Que agora as pessoas ficam chamando o Grok pra responder qualquer coisa. Então o Grok alimenta um Renan, que vai falar as coisas que você eventualmente gosta, e aí um comunista vai ter um outro avatar e eles vão ficar lá se degladiando. Só que o cara pode ser um crocodilo com asa de borboleta, e o outro pode ser uma gostosa com uma tromba. E os dois podem ficar debatendo eternamente, você vai se entreter com isso, e aí causas artificiais vão ser geradas por isso. Só que isso é um simulacro apenas mais avançado do que, por exemplo, uma discussão na comissão de segurança entre o Fahur e uma Índia do PSOL. Veja, o quão mais absurdo é você achar uma luta do crocodilo bombardino contra o Sahur do que o Fahur, Fahur versus a Índia do PSOL. Porra! A Índia do PSOL e o Fahur já são grandes simulacros de coisas reais. O Fahur não é o policial que ele vende pra você, assim como a porra da Índia do PSOL não é a Índia!
Ela é uma mulher que se veste de índio com cocar num congresso com ar-condicionado. Ela não tá num contexto indígena. Ela tá com ar-condicionado, ela pegou um carro oficial, ela botou a porra de um concar com uma roupa étnica e foi pra lá. E o Farrur finge que mata bandido, bota um bigode e diz que é brabo, mas a função dele é ficar entretendo as pessoas, brigando com eles ali dentro do... Ora, o Tum 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 Farrur, ele é uma etapa anterior e inferior ao Tum 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 Sahur. É isso, e a Índia é isso, é uma etapa inferior. Por quê? Porque as coisas, elas estão perdendo a relação com o mundo concreto, inclusive as necessidades do mundo concreto, como em grande medida elas são atendidas, porque pensa assim, se você voltasse 100 anos atrás, a fome seria um problema real pra todos nós. Se você fosse uma família de classe média baixa, morando em São Paulo, um imigrante que chegou pra cá, entenda assim, se você não arrumasse um emprego como operário numa fábrica, a chance de você passar fome era muito concreta. Meu avô materno, que morreu ano passado, ele perdeu o pai muito cedo, e se ele não começasse a trabalhar com seus 12, 13 anos, a mãe dele não ia ter comida. E isso era muito concreto. Conforme, por mais que o Brasil seja um favelão, não tenha, né, saneamento básico, a violência, ela é perturbadora, tá, assim, você pode pedir comida, você sendo uma pessoa pobre, você vai ter um aparelho celular que ninguém sequer imaginaria ou conceberia a existência ao longo do começo do século XX, né, como o aparelho que ele é. Você pode pedir uma comida, você pode arrumar um emprego com uma empresa que você nem sabe onde é pra ser um entregador. Você pode uma série de coisas, entendeu? Então, as necessidades básicas são mais ou menos atendidas. Então, quando as necessidades básicas estão sendo mais ou menos, ou melhor, rudimentarmente atendidas, mas estão, você passa a viver necessidades que não são concretas no seu universo material, mas você fica vivendo brigas artificiais. A direita de internet, a esquerda da internet, elas estão brigando brigas artificiais desde que a internet começou a ser realmente importante nos últimos 15 anos. Vamos falar a verdade, de 2010 pra cá, que a gente tá vendo todo esse salto, né? Occupy Wall Street, Primavera Árabe, o movimento lá lá da Espanha, esqueci o nome lá, que surgiu o Podemos. Todas essas coisas, elas vão surgindo, 2013 no Brasil, um exemplo, e vão se proliferando, mas o quanto que isso é concreto na nossa vida, o quanto que isso é real, o quanto que isso é material, entenderam? Veja o João Campos e o Manga. Se você mora em Sorocaba e mora em Recife, faça uma revisão crítica da tua cidade. A tua cidade melhorou ao ponto do sujeito ter 70%, 80% de votos numa eleição? Você vai fazer uma reflexão crítica, você não vai conseguir dizer isso. Se você não vai conseguir dizer isso, você vai ter que explicar o sucesso deles mediante outros elementos. Agora, eu acho legal o caso de Recife, porque o caso de Recife é o seguinte, é uma cidade realmente com muitas dificuldades. Então, se a cidade é uma cidade que apresenta muitas dificuldades e apresenta esse nível de aprovação, cara, e a novidade foi que o cara começou a dançar e investir muito em verba publicitária pra ele dançar bastante e ganhar as pessoas, assim, as pessoas deixaram de lado necessidades concretas e materiais ligadas à vida delas, e elas estão optando por outras coisas, por exemplo, eu sou do lado do meu prefeitão e eu gosto dele, e isso é mais do que suficiente pra apagar as questões materiais, porque talvez as questões materiais não sejam tão importantes assim pra vida das pessoas, e isso vai chegar, por exemplo, pra, vamos dizer, analistas que acham que a economia é tudo, ou que um político tem que entregar coisas, aí vai fazer que o político não tem que entregar nada, ele pode entregar diversão, ele pode ser um entretenimento, né? E isso torna tudo muito difícil. Torna tudo extremamente, vamos dizer, complicado, porque se essa é a aceleração e esse é o mundo que a gente tá vivendo, cabe a gente o que então? Entender esse jogo e se tornar isso? Essa é a grande discussão do MBL, porque meio que a gente fica antecipando tendências e antecipando problemas, só que a gente não tá afim de pisar na lama completamente. Então a gente responde a esse problema, tá? Dessa ficção digital com questões reais, porque assim, ou a gente abdica e se torna parte dessa insanidade digital totalmente, ou, como diz um homem lá do passado, ride the tiger, né? Aprenda a controlar o tigre, né? Cavalgue o tigre da modernidade e saiba controlá-lo. A gente tá tentando controlar o tigre, né? Porque se você se deixar levar pela modernidade e pelo avanço da tecnologia, o correto é nós deixarmos de existir, é nós desaparecermos, porque o ser humano, se ele não tiver o controle da técnica e se ele não controlar esse processo maluco, esse processo engole a gente. Entenda uma coisa, só que eu queria explicar. Já, eu tô falando em 2 anos, não faz ter sentido você assistir essa live. Não tem nenhum sentido, porque vai ter avatares falando o que eu falo, falando o que qualquer um fala. Avatares digitais, eles vão simplesmente compilar o que eu falei ao longo dos anos, vão pegar padrões e vão construir. As inteligências artificiais vão entregar boa parte daquilo que as pessoas entregam e vão criar as próprias demandas. Não pense que a gente controla,
porque a gente faz os inputs, a gente cria os prompts. Não. Eles vão criar os próprios prompts. Eles vão criar as próprias derivações. As coisas vão avançar. E elas vão avançar rapidamente, tá? As coisas vão nos mostrar, assim, certos elementos profundamente desumanizantes em tudo isso. Como, por exemplo, o fato de que o ser humano, ele, na maior parte dos casos, ele é improdutivo e ele dá problema. Ele é improdutivo e dá problema. Há pessoas que não são muito inteligentes e que não tiveram uma boa escolaridade, uma pessoa que já é, vamos dizer, meio burra de nascença e que não teve uma boa escolaridade, essa pessoa, nessa economia altamente automatizada, cheia de inteligências artificiais e tal, essa pessoa não vai ter utilidade econômica. Então, mas ela pode consumir? Pode. Mas como ela não vai ter capacidade de geração de renda, dá uma bolsa pra ela, fica consumindo aí. Essa pessoa não vai ter função social. E aí, você vai ver teorias das mais complicadas surgindo aí. Você vai ter uma corrida que é o seguinte, você vai ter os países investindo em seres humanos feitos com base em engenharia genética. Eu tava falando com a doutora Renata Knack, que fez inclusive um podcast comigo lá no Valete Plus, ela tava comentando o seguinte, usaram aquela técnica, a mesma que usaram pra fazer o lobo atroz, né, o CRISPR, fizeram com o CRISPR, um chinês fez, uma edição no genoma do embrião riso, que fazia com que ele fosse imune ao HIV. E todo mundo ficou chocado, que assim, ó, o cara conseguiu resolver um problema, tá? Só que manipulando o genoma de embrião humano. Ou seja, quantas outras coisas você não manipularia? Hoje já detectaram vários tipos de gene ligado à inteligência, ou ligado a predisposições à violência, predisposições a ser mais concentrado, menos concentrado, mais consciencioso, menos consciencioso. O que eu quero dizer? Já, essa tecnologia, né, como ela é fácil de ser utilizada, ela vai permitir a edição de super-humanos. Mas aí no Ocidente vão criar legislações proibindo. Sim. E o primeiro país que não fizer isso? O primeiro país que não fizer isso, dado que isso vai criar uma corrida muito similar a uma corrida nuclear, alguns países vão fazer o quê? Eles vão ter e vão proibir os outros? Olha, a bomba atômica foi assim, né? Vai querer, eu quero montar uma bomba atômica aqui, não vão deixar, mas a França vai ter, a Rússia vai ter, a China vai ter, os Estados Unidos tem, a Índia tem, Paquistão tem, a Inglaterra tem, alguns tem, e quem tem não deixa os outros terem, certo? É uma guerra simétrica. E se virar isso? O mundo inteiro tá proibido, mas aqui nos Estados Unidos a gente fez, e vamos fazer. E se você não gostar, eu vou tacar uma bomba na tua cabeça, ou eu vou cortar você eu não sei. No que é essencial, a humanidade, os países que têm poder mostram os dentes, né? E impõe seu jogo de poder, sim. Não tava todo mundo chocado que agora tava um político republicano lá falando que a América Latina é quintal deles? Ora, hello, a América Latina é quintal dos Estados Unidos, sim. Eles mandam aqui. Eles vêm, cagam na nossa cabeça, usam a gente quando necessário e o jogo que segue, tá? E é concreto isso que eu tô falando, isso é real. Então, isso vai acontecer. Já para pra pensar que aí alguns países vão ter pessoas desproporcionalmente mais inteligentes e mais adaptadas pra esse mundo, e outros lugares, sei lá, América Latina, África, lugares pobres, a gente vai ficar chupando o dedo? E mesmo nesses países, né, subdesenvolvidos, as elites locais vão investir em embriões pros seus filhos e sucessores, e as camadas mais pobres vão ficar ainda mais pobres. Ainda que as pessoas digam, tudo bem, mas já existe esse tipo de clivagem. As pessoas mais ricas, elas costumam ser mais aptas ao capitalismo em sociedades específicas. E sim, as elites, elas, né, você pode começar a querer fazer esse tipo de correlação. Os Estados Unidos é cheio dessas correlações. Mas, no final, você criar, vamos dizer, uma espécie de... Você tirar a loteria, né, a loteria do pareamento cromossômico, e você começar a fazer uma engenharia disso com base na grana, isso é correto, isso não é? Estamos brincando de Deus ou não? Ou pra mim, o fato é o seguinte, a humanidade, ela, até o fim deste século, ela verá coisas muito estranhas acontecendo, mas muito estranhas, e eu não acho que isso tá sendo discutido pra valer, tá? Mas eu tô juntando esses pontos, né? E aí eu tô falando de inteligência artificial, tô falando de simulacro, tô falando desse mundo novo que tá surgindo, porque... Como nós estamos atrás, né? Como nós estamos atrás. E a gente não prende nossos bandidos, nossas crianças não estudam, as nossas cidades são horrorosas, mas, né, estamos discutindo aqui direitos humanos para travestis do século 23 e, sei lá, anistia pro retardado do Bolsonaro. Gente, a inteligência artificial já entrou no mundo dos negócios nas empresas. Isso está acontecendo. Vocês estão vendo essa transição acontecer. A transição está acontecendo diante dos seus olhos, tá? E como ela é uma transição e como ela acontece a cada instante, a cada dia, a cada minuto, você não percebe. Porque uma das qualidades do ser humano é a sua adaptabilidade. Então a gente está se adaptando. Você já está se adaptando a uma vida com inteligência artificial, tá? Eu acho que assim, essa vai ser uma vida diferente. O mundo, as tecnologias têm um poder deflacionário, ou seja, muitos produtos e muitos serviços vão ficar cada vez mais baratos, outros vão ficar gratuitos. E isso é bom, mas ao mesmo tempo, né, dada a complexidade, dada a substituição que isso gera, você também não vai ter emprego para muita gente. Esse mundo é muito estranho, tá?
é bem estranho, bem estranho, bem estranho. Mas se nos resta nos divertir, tá? Então, embarque aí no Bombardino Crocodilo e vamos que vamos, cara. No fim, o que o Harari comentou no Homo Sapiens, Homo Deus é a realidade. Elon Musk já disse, inteligência artificial e biotecnologia serão o futuro da humanidade, não a volta. Eu também acho. E é cruel. Vai ser um misto de biotecnologia com aquele negócio que ele tá investindo todo o dinheiro dele, que é aquele... como é que chama? Neuralink, né? Então imagina você ter acesso enquanto memória, que pra mim isso vai acontecer. Você vai ter acesso, e eu acho que isso é questão de tempo até começarem a falar, porque é o natural. O que eu poderia chamar de inteligência, né? Inteligência, enfim, pessoas especializadas vão falar, é uma supersensibilidade, capacidade de conexão entre os neurônios com alta velocidade, isso gera uma sensibilidade em lidar com a informação, com os sentidos, blá, 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 legal. Mas a gente pode falar que existe um elemento de processamento de dados, você precisa ter memória, porque você vai acumular esses dados, então você vai conectando eles e vai criando ali raciocínios, entendimentos sobre a realidade. Então o acervo que você constrói, né, um acervo de leitura de livro, filme, experiência, ajuda com uma boa capacidade de processamento e de encontrar padrões, você começa, né, a saber muito sobre muita coisa, você sabe muito sobre o mundo. Agora imagina que se você editar pessoas geneticamente para serem inteligentes, e aí se você colocar um Neuralink e que vai permitir acesso, vamos dizer, analógico, né, ao acervo de informações do mundo, como se você se conectasse ao Google e ao conhecimento em tempo real, né, de maneira, como se na hora de raciocinar, quando os seus neurônios vão procurar as suas informações na sua memória, ele chega no Neuralink e ali ele capta uma determinada informação em tempo real, e eu não duvido que isso aconteça, e não duvido que isso aconteça nos próximos 10, 15 anos, você vai ter pessoas super-humanas, profundamente doentes e confusas, mas super capazes, né, sabendo tudo o tempo todo, enfim, e eu acho isso um tanto quanto assustador, tá? É o fim de boa parte daquilo que a gente conhece, eu acho que é o fim da nossa própria humanidade, porque vocês olharem com carinho, aí essa própria capacidade de processamento que o cérebro humano tem, se ele ficar determinado vamos dizer, a coisas como Neuralink, não aos seus fenômenos internos, que a gente mesmo nunca é capaz de compreender, para os fins que a gente imagina serem úteis para a humanidade, como o trabalho que a gente tem, as tarefas de trabalho, a gente vai ficar obsoleto e naturalmente a gente vai ser substituído, tá? Então é tudo muito, assim, é tudo incrivelmente complicado, tá? E aí eu volto pra Duna, né? Porque Duna, eles já enfrentaram esse tipo de problema antes, eles simplesmente decidiram abolir os robôs e a inteligência artificial, né, na sociedade de Duna, e aí no máximo você toma um negócio que te deixa doidão e fica com uma super inteligência. Agora, isso é tudo, no Brasil, a gente discute essas coisas enquanto a gente vê o nosso mundo se derretendo, porque ele é aliás, ele mostra, né, essa questão da tecnologia, do digital, ele mostra como no ser humano ele é capaz de conviver como um ornitorrinco. É que eu sei o ornitorrinco é um exemplo péssimo, e eu gosto de falar de evolução, acho biologia evolutiva é um assunto sensacional, mas é legal pra caralho, porque a gente é como se a gente tivesse várias etapas evolutivas ao mesmo tempo. Sabe uma foca? Tem coisa mais desajeitada que uma foca? A foca, pra mim, ela é como se fosse um rementonocesso. Clica na primeira imagem dele, né? Esse aí. Ele é um dos animais do processo evolutivo que vai do Paquicetus até chegar nas baleias e nos golfinhos, né? E ele vivia em águas rasas, né? Ele era realmente uma parte desse processo evolutivo. E ele era um bicho desajeitado, ele parece um jacarezinho, não parece, Riso? Ele tem um formato aí, ele devia ficar igual o jacaré. Hã? Um crocodilo? Um crocodilo, ele parece um crocodilo, então ele ficava caçando em águas rasas. Ele era desajeitado pras duas coisas, mas ele, né, conseguia viver naquele espaço ali, né, naquele nicho ecológico e tal. E aí ele foi se adaptando de acordo com... E aí virou assim que temos uma baleia aí, o Rementonocetus não existe mais, mas existe a baleia, existe o golfinho. E o que eu quero dizer, nós, né, como sociedade, nós somos tipo esse ser, porque, especialmente aqui no Brasil, mas eu imagino que deve acontecer em outros lugares de terceiro mundo, deve acontecer na África, em que a gente lida com problemas profundamente primitivos e que não foram resolvidos no século XIX, do tipo saneamento básico, ou ferrovias, sabe? O Brasil não tem ferrovias, o Brasil tem um sistema de modais aí, de conexão do território nacional muito primitivo, que em alguns outros lugares já estavam sendo resolvidos no século XIX, tipo Estados Unidos, ou saneamento básico, que era uma questão, sabe? Roma tratava da questão do saneamento básico com uma ênfase maior do que as grandes capitais brasileiras, né? Mas a gente também fala de inteligência artificial e quer estar preso nos grandes trends, e a pessoa trabalha pro Uber. Já pensou que a loucura que você trabalha pro Uber, que você trabalha pra um aplicativo de uma empresa que tá situada fora daqui e o dinheiro aparece na tua conta e tal? É uma modalidade que, se eu fosse explicar pra alguém 25 ou 30 anos atrás, ia soar muito louca, né? A modalidade de negócio disso. Então, a gente é um ser
vamos dizer, num processo evolutivo de transição, que a gente tem elementos, vamos dizer, antiquados presentes com elementos da adaptação a esse mundo novo. Então a gente não tá perfeitamente adaptado à água, mas a gente não saiu da terra. Então a gente é um bicho muito do estranho, né? Então nós aqui no nosso terceiro mundo, se a gente fosse olhar, né, enquanto a gente olha, sei lá, vamos dizer que um taiwanês, um coreano, um chinês, um japonês, um finlandês, eles estão, se não perfeitamente adaptados, eles estão muito adaptados a esse mundo que tá vindo aí, né? Nós aqui no terceiro mundo, nós não estamos devidamente adaptados, nós estamos aí num processo estranho. Então a gente trabalha usando instrumentos da contemporaneidade extremamente modernos, enquanto a gente mora em barracos, né? Como é que você coloca isso? A Índia, que é um exemplo maior do que a Índia, né? Como é que você lida com essa bagaça? Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Volta lá pro Remingtonocetus, né? Você olha hoje, né? E você fala, nossa, que esquisito tinha esse ser de transição, né? É um ser de transição. Ele ainda botava os filhos dele, ele dava luz em terra, mas passava a maior parte do tempo debaixo d'água. Pois bem, já viram uma foca ou uma lontra? Tem animal mais desajeitado do que uma foca, uma lontra, um leão marinho? Sim, esses animais ainda existem, eles estão aí nesse processo nesse longo e doloroso processo de transição e adaptação, né? E somos nós, né? Nós somos esses animais estranhos, né? Sempre nos adaptando e lidando com essas contradições. E é isso, a gente no Brasil ainda tem um aspecto, a gente lida com aspectos pré-modernos, praticamente medievais, oriundos da nossa colonização, né? O patrimonialismo tem muito a ver com isso. O patrimonialismo, a gente pode falar que era uma espécie de regime, ou um sistema de administração comum na Europa, sabe, mercantilista, sabe? O tesouro real se confundia com o tesouro da nação, né? O Estado e o rei se confundiam, de modo que o tesouro era o tesouro do rei. Então as coisas se confundiam e o lucro operacional do Estado tinha a ver com o lucro da família que administrava o Estado. Isso tudo foi se tornando cada vez mais impessoal. A modernidade traz essa impessoalidade, mas aqui no Brasil a gente não trouxe, então a gente é meio medieval. E se a gente for pegar a Índia, que carrega características oriundas da Idade do Bronze, sei lá, o que é da Idade do Bronze, a gente tá falando aí de um sistema de organização social, de uma divisão de castas, de algo que, né, vem lá do meio que vem dos Vedas ali, e aquilo tem alterações ali ao longo do caminho, mas você vai ter, vamos dizer, elementos presentes na cultura indiana de hoje, que, né, no fundo vem de um processo de invasão que aconteceu lá em 1000 e pouco antes de Cristo, e deu origem a uma sociedade esquisitíssima, que é a sociedade indiana, e ela tá aí, então sim, né, se o nosso problema é medieval, o deles é da Idade do Bronze, e vamos lá, né, a gente vai se adaptando. O Pedro Lombardi falou, Renan cheirou um pó. Não, cara, eu não cheirei nada, eu não uso nada pra fazer as lives, além do café, e além do desespero que eu tenho quando o Riso aparece, não temos pauta nenhuma. Eu falei, não temos pauta? O que nós temos, o Riso? Temos o tralali tralalá, nós temos o tum 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 sahur e tivemos a doença do Bolsonaro. Tum sahur. Em resumo, né, a gente tem, assim, as coisas estão ficando muito loucas e muito rápido. E o que eu acho, né? Percebam, olha que interessante, né? Nós não somos... O brigadeiro, já. Não, o brigadeiro tá muito legal, tomei um ácido e tô adorando. Pô, realmente você tá vendo o brigadeiro? Fico muito feliz se estiver vendo, tá? O brigadeiro é um dos caras que entendeu o game. O brigadeiro é um dos caras que entendeu. Poucas pessoas entenderam esse mundo melhor do que o brigadeiro, né? Eu posso colocar algumas pessoas que entenderam a lógica toda. O brigadeiro se inclui nisso, o Ryan dos Santos se inclui nisso, o Marçal um pouco, tá? E isso não é uma crítica. São pessoas que entenderam, tá? Que eles não são um avatar digital. O brigadeiro não é um avatar digital. Vocês já viram o brigadeiro de perto? O brigadeiro, ele é muito denso, ele tem uma massa muscular real. Ele concretamente ele tá fazendo o exercício dele, ele tá tá praticando a cópula dele, ele toma o vinho dele à noite, mas pratica a cópula, ele bate as metas de proteína, ele sustenta uma vida boa que ele tem. Ou seja, o brigadeiro é um sujeito concreto que existe no mundo real. Você chega perto do brigadeiro, você percebe que o brigadeiro existe, entendeu? Dito isso, o brigadeiro entende que o avatar digital dele não é ele. O brigadeiro real, como eu falei, se apertar ele tá todo denso ali, com muita massa muscular. Ele existe muito. Ele entende que aquela figura, o transo muito, é esse avatar digital que a tudo é permitido, viver, morrer, perder, ganhar. Essa leitura dele, essa separação que ele faz, tá, de uma coisa com a outra, pra mim é um ato de inteligência dele. E inclusive é um ato de inteligência pra todos eles que entendem essa separação dele com o avatar digital, tá? Eu acho que pessoas que conseguem fazer essa ruptura, elas são mais aptas a sobreviver nesse mundo maluco. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Riso, você concorda? Sim. PC Siqueira. O PC Siqueira nunca entendeu que ele é um avatar digital. O avatar morreu, ele morreu. O
avatar morreu, ele se matou. Vocês entenderam? Quando mataram o avatar digital do PC Siqueira, o PC Siqueira fisicamente morreu. As pessoas têm doenças psíquicas ligadas a dramas e cancelamentos que elas sofrem digitalmente. Um cara como o Brigadeiro, ele não sofre por dano digital. Ele não sofre nenhum dano digital, vocês entendem? O Brigadeiro tá cagando porque acham dele. E isso é uma força. O Marçal é assim, aquele Raia dos Santos é assim. Várias pessoas são assim, elas não sofrem com isso. E a gente precisa aprender a não sofrer com isso. Na verdade, como é que eu posso colocar? As pessoas precisam... A grande lição que as pessoas precisam ter é aprender isso. Eu mesmo não sei porque eu sofro digitalmente. Eu sofro as dores do meu avatar digital e eu preciso o tempo todo falar, pô, eu não sou o avatar digital, eu sou o Renan. Sabe a cena que você tá vendo aí? Esse cara não sou eu. E eu tô vendo ele na tela, ele não sou eu. Mas ele é eu, por algum momento. Ou ele fui eu. Ou ele é, ou será eu, sacou? Eu tenho que entender que eu e ele não somos a mesma pessoa. Mas quando eu dropo ele na internet, ele vira uma pílula que fica rodando, ele vira um corte, alguém corta e usa, ele fica lá vivendo. Quem é ele? Se ele morrer, eu não morri. Mas quando eu morrer, eu vou estar vivo através dele? Vocês entenderam? Porque a partir do momento que eu sofro fisicamente aqui, ó, corporalmente, as dores de um ataque virtual, alguma coisa, estão atacando meu avatar. São pessoas que concretamente não sabem quem eu sou. Mas se eu sofro isso, eu tô tendo um dano real por conta disso, ou seja, minha psique me entende vinculado a ele, sacou? Minha psique me vincula a esse avatar, mas eu não sou esse avatar. E eu tenho que aprender a não ser esse avatar. O que é isso, Riso? Você tá falando uma coisa interessante aqui, o Bill Maher, comediante Bill Maher, eu não vou botar inteiro, porque em inglês é grande. My visit to the White House. Ele é um cara que xinga bastante o Trump, de democrata e tal. E ele foi na Casa Branca, que eu tava com o Trump semana passada, E aí ele falou que, cara, o cara que ele jantou na Casa Branca não é o cara que ele viu o cara que conversou na Casa Branca não é o cara não é o Trump, galera, não sei o quê. E ele fala da conversa que teve com o Trump, que foi um outro cara X. Aí ele fala, pô, por que o Trump é esse cara diferente? Eu não sei, mas eu gostei desse Trump que eu encontrei no jantar. Perfeito, porque o Trump, ele tem um avatar digital. E eu acho que as pessoas mais aptas a sobreviver nesse mundo, o Trump é um cara extremamente apto, são pessoas que são mortas e canceladas diariamente com o avatar delas, elas entendem que o avatar vai estar vivo, que eles vão estar corporalmente vivos no dia seguinte, entendeu, Riso? E eu acho que a antifragilidade no mundo digital é sobre isso, porque a antifragilidade significa você entender que o seu eu concreto, eles têm que estar vivendo bem, e aí você vai criando oportunidades para os seus milhões de avatares digitais, porque o Renan que tá gravando esse vídeo hoje não é o avatar que vai estar amanhã falando, são figuras diferentes, são tipos humanos diferentes, às vezes, são discursos diferentes, e ele vai, morre, vem. E eu acho isso muito louco, porque ou é um cinismo ou uma adaptação, e talvez seja uma adaptação da psique humana, e algumas pessoas são mais adaptáveis do que outras, tá? Eu já citei o caso do Marcelo Brigadeiro, é um dos casos assim, ó, este cara vai sobreviver, este cara é mais apto, eu não sou, eu me enxergo em terceira pessoa naquele Renan que aparece todos os dias em lives pelo YouTube. Quem você sou, me pergunto, e deixo para lá qualquer sentido de razão. Tento ser eu mesmo, mas vejo aquele rapaz como um amigo distante, que visito de tempos em tempos e nele me reconheço por afinidades desencontradas. Aquele ali é um processo, um disparo de falas que se improvisam e vão embora após 2 horas. Me resta um cansaço, é certo, mas também um alívio em despejar aquela pessoa a quem revejo horas mais tarde na televisão da minha casa. Me recuso a dizer que ele sou eu, ainda que ele olhe nos meus olhos, nos raros momentos em que olha para a câmera, tipo agora, e diga exatamente o que pensei naquele instante. Tenho sorte de nele não me ver, até por obrigação de ofício. No dia seguinte darei luz a outro alguém que também eu será. Torço para que todos morram, mas lá eles ficam, me assombrando, espreitando num canto qualquer, num corte qualquer, como alma penada, aguardando o melhor momento para me lembrar que ainda estão vivos a despeito do meu desprezo. Há quem diga que são melhores do que eu, e é fato que possuem mais amigos. Também não pegam trânsito para o trabalho, tampouco acordam com a dor na coluna cervical. Eles só querem que eu lhes sirva diariamente, senhores do meu ser. Nunca deixarei. Serei quem sou, ainda que sejam quem eu fui. Esta é a minha rebelião particular, tá? Entenderam o que eu quis dizer ali? Vocês entenderam o ponto? O lidar com o avatar digital é meio que sobre isso aí que eu tô falando no texto, tá? Como é que é a relação sua com esse avatar? Porque cada vez menos nós vamos lidar, vocês vão lidar comigo na minha concretude quanto ser. Vocês não sabem quem é o Renan na concretude dele. Vocês sabem quem é esse avatar que eu despejo aqui, que é um simulacro de, vamos dizer, gestual, fala, imagem, que é um pedaço de mim que tá, vamos dizer, se expondo pra você, mas que ele vira uma coisa própria, porque vocês vão interpretar com a sua, primeiro, através do instrumento que você tem na mão, em geral um celular, um laptop, um computador, uma TV, e aí vocês vão, através, vamos dizer, do seu equipamento mental, vocês vão interpretar quem é aquela pessoa ali, e aqui você vai lidar com aquela pessoa, você vai gostar dela, você vai discordar dela, você vai cancelar ela, você vai compartilhar ela, e você vai criar as suas próprias interpretações, os seus próprios vínculos com esse ser, mas esse ser não sou eu.
O Greenjoy falou, uma máscara. Talvez, mas são muitas máscaras. E são muitas figuras, e são muitos fragmentos. E eles ficam despejados rodando na internet. Entendeu? Entender que essas figuras despejadas são como, talvez, atores numa peça ou objetos que você vai largando no caminho, é o que esses marçais fazem. Porque eles são cancelados, eles vão morrendo. E eles sobrevivem, eles se renovam. Porque eles entenderam que isso é um jogo e que o digital não é real. E eu via isso como um erro, mas não é um erro, é uma força, E o Trump tem isso, muito bom que o Rizzo colocou o Trump. O Trump tem isso. Agora, grandes artistas que eu gosto, o Bob Dylan era isso, só que ele faz isso numa época pré-digital, né? Todos os filmes dele são sobre isso. O Milley é isso, realmente muito verdadeiro. E eu citei aqui outros caras que isso são força, eles têm força. O Kleber falou, o Pastor Mirim é assim? Talvez, cara, talvez. E talvez seja, vamos dizer, como ele tá desenvolvendo isso agora no processo na adolescência dele, como a adolescência é um processo de transição entre o seu eu infantil e um eu adulto, né? E é sempre um processo muito doloroso. Talvez a transição dele já seja uma transição para um eu digital, em que ele deixa de ser criança para virar uma série de vídeos e memes circulando na internet. Imagina a personalidade estilhaçada que esse cara vai ter. Talvez ele se torne esquizofrênico. Talvez o futuro seja ser esquizofrênico. Talvez, na verdade, os esquizofrênicos dominem o mundo, né? E aqueles, os deleuzianos, eles estejam certos, né? Porque se a gente fica vivendo fragmentos, quanto mais fragmentado, melhor. Uma sociedade de fragmentados. Puta que pariu, cara. É muito louco isso. E entende assim, se o rito de passagem da infância pra vida adulta do Pastor Mirim não é a transformação dele de criança em avatar digital, entendeu? Quantas outras pessoas que não vão viver sua transição da infância pra vida adulta através do seu avatar? Aí, na verdade, né, aquele livro do Jonathan Haidt, que eu também cito nesse artigo, da geração ansiosa, que acontece na adolescência, quando as crianças começam a criar seus perfis digitais. Então, o processo de ficar adulto é um processo que passa a ser mediado justamente por redes sociais e por avaliação, like, view. Isso dá uma ansiedade gigantesca, da depressão. As meninas sofrem muito com isso, né? Então, o mundo tá ficando doido, cara. Bem doido. Deixa eu falar um negócio aqui, Rizzo. Pega ali que o Alexandre te mandou um caso aí. Eu até gravei sobre isso, botei no meu Instagram. Eu acho que vale a pena a gente falar, né? Vamos agora, já tô falando muito de coisas muito loucas. Vamos botar aqui, vamos voltar pro nosso Brasilzão, né? Tchuru. Olha só, né? O que rolou? Aconteceu na cidade de Braga, em Portugal. O que aconteceu? Veja só o que aconteceu na cidade de Braga, em Portugal. Manuel Gonçalves tinha 19 anos e foi morto a facada à porta do bar acadêmico em Braga. Braga é uma cidade em Portugal. O que aconteceu? Havia uma festa. Havia um grupo de brasileiros na festa. Um grupo de brasileiras com aquele naipe de malandro, de fã de Oruan. Esse grupo de brasileiros estava fazendo uma coisa muito bacana. Eles estavam indo no copo das meninas, colocando Boa Noite Cinderela para elas dormirem, eles roubarem elas ou estuprarem elas, né? Vai Brasil, vamos lá Brasil. Um rapaz chamado Manu, acho que é Manuel, o nome dele, ele foi e ele avisou os seguranças, eles brigaram lá. E aí, como rolou uma briga dentro da balada, os seguranças botaram ele pra fora, junto com os brasileiros. Adivinha o que os brasileiros fizeram? Adivinha? Eles mataram ele. Os brasileiros deram uma surra nele e esfaquearam ele, porque ele, né, não permitiu que esse grupo de brasileiros botasse Boa Noite Cinderela na bebida deles. Esses brasileiros, o fato deles estarem em Portugal fazendo isso desconstrói um monte de coisa, né? Não, porque o Brasil é uma sociedade injusta, desigual, pobreza extrema, né? O cara comete o crime porque ele quer comprar um pão, né? O cara comprou uma passagem de avião e foi pra lá. O cara foi tocar a vida dele. Ele estava numa balada. Essas pessoas não eram mortos de fome. Essas pessoas têm uma natureza malandra e criminosa que elas desenvolveram através de uma cultura merda, que é a cultura de pobreza que existe no Brasil. Essas pessoas foram pra Portugal e elas acharam por bem, em festa universitária, dopar mulheres e matarem mulheres, e estuprarem, levar vantagem, né, roubarem elas. Esses caras mataram um garoto de 19 anos que viu que o crime estava sendo cometido e heroicamente evitou que o crime fosse cometido. Esses brasileiros mataram ele e fugiram de carro. Esses brasileiros precisam, assim, se Portugal tivesse justiça, esses caras tinham que ser caçados e mortos. E se o Brasil tivesse vergonha na cara, o governo brasileiro tinha que entrar em contato com o governo de Portugal e falar, eu quero deportar esses caras e mandar pro presídio mais desumano que tem no Brasil, pra esses caras serem devidamente tratados pelos piores presos da pior maneira possível. Que é uma vergonha pra nós, enquanto país, entender que nós somos exportadores não apenas de mão de obra barata mais, mas nós somos exportadores de um tipo de cultura merda que pra onde vai com essa
essa cultura merda destrói tudo. E eu sei que eu não tô falando na integralidade dos brasileiros que estão indo morar em outros países. A maior parte dos brasileiros que vão morar em outros países são pessoas que vão trabalhar, que vão estar saindo dessa bosta aqui e vão trabalhar em outros países. Mas Portugal, dada a facilidade da imigração pra Portugal, por conta, né, das relações Brasil-Portugal, tal, é fácil você, né, ir pra lá. Portugal é uma situação muito particular. Então, muito brasileiro, né, vai pra Portugal. E esses brasileiros, né, com essa mentalidade oruânica, não à toa, né, o PCC já tá presente lá, o Comando Vermelho já tá presente, começam a destruir essa sociedade. Você começa a ver. Por quê? Porque o imigrante que tá indo pra Portugal, por conta dessa facilidade, não é igual o imigrante que foi pro Japão. Não, sei lá, nem sei dizer se é igual o imigrante que tá indo pra Irlanda, ou boa parte dos imigrantes que vão pros Estados Unidos. A maior parte dessas pessoas são pessoas honestas. Portugal tá tendo um caso, dada essa facilidade, a facilidade da língua, porque pensa assim, pra emigrar pra Inglaterra, né, o fã do Oruan vai ter uma dificuldade muito grande com língua, com a compra da passagem. Portugal é mais a compra da passagem, tal. Você tá falando português, já tem, né, brasileiro dando com pau. Então, assim, você vai pra lá, você tá indo morar num lugar que a situação econômica não é tão ruim. Então, você vai lá, você vai fazer o que você faz aqui. E eu sei que, sim, tem portugueses se revoltando com os brasileiros por conta disso, com razão. Mas a única coisa que eu peço a compreensão, porque, assim, né, as pessoas vão olhar com preconceito, é que, assim, caro amigo português, entenda que nós que somos pessoas normais, civilizadas, que moramos no Brasil, passamos pelo mesmo problema aqui. Não pense que o que vocês estão vivendo aí, né, com esses animais que vão pra aí, não é igual ao que nós vivemos aqui. Existe uma sociedade aqui no Brasil muito complicada, mas nós fabricamos, tá? Nós fabricamos bandidos e vagabundos de toda sorte. E, infelizmente, esses bandidos, eles destroem a nossa vida aqui. E eles, né, nós agora estamos exportando eles pra vocês. E eles estão destruindo a vida de vocês aí. Pra demonstrar que as pessoas ficam procurando grandes causas sociológicas, é assim, ó. Vagabundo se cria, existe cultura de vagabundo. E se vagabundo viu possibilidade, viu chance, vagabundo será vagabundo. Ah, ele não tá passando fome em Portugal, vagabundo, não. Esses caras estavam numa balada botando um boné de Cinderela. Eles precisavam ser linchados e eliminados. Eles mataram um menino que de maneira heróica protegeu aquelas moças. O rapaz, de maneira heróica, protegeu aquelas moças e foi assassinado por esses animais brasileiros. Esses animais precisam vir a óbito. Esses caras precisam morrer, cara. Precisam morrer. E é isso. Cadê? Não tem causa sociológica. Quem que vão falar que esses brasileiros aí são titulares de direitos humanos e que eles estavam vivendo uma desigualdade, uma pressão social, e aí a resposta deles foi colocar Boa Noite Cinderela no copo das moças lá? Vão tomar no cu. Eles precisam morrer, cara. Morrer. Só que Portugal, né, é uma sociedade que perdeu vitalidade, né? E assim, eu conheço, já fui pra lá, adoro Portugal, mas é uma sociedade que perdeu vitalidade. As pessoas estão velhas, cansadas, todo mundo quer um emprego público. Pra você abrir um negócio, uma empresa em Portugal, a gente tá montando a distribuição da Valete lá, é uma dificuldade. É feito pra não andar. Portugal é feito pra dar errado. É feito pra ficar tudo morto. E todo mundo meio que gastou a vitalidade, toda a vitalidade portuguesa morreu no período da Reconquista e depois das grandes navegações, né? Eles gastaram uma energia civilizacional e hoje eles estão morrendo cansados. Aí eles estão cansados, aí eles votam assim, vota aí quem me dá um benefício, vota aí não sei o que, vota aí não sei o que. E eles vão votando, tudo morrendo ali. E aí esses animais estão chegando e estão fazendo o que animais fazem, né? E a sociedade portuguesa não reage, os políticos portugueses não reagem, né? E assim, parabéns o Brasil tinha um status diplomático, né, devido ao seu histórico, diferenciado com Portugal, dado que, né, é uma relação de pai e filho, né? Portugal precisa fechar a fronteira para brasileiros, é uma necessidade. Portugal precisa fechar a fronteira para brasileiros. Por quê? Porque, né, nos comportamos, né, como animais lá, assim como alguns indianos também e tal, e adivinha o que aconteceu? Nós estamos, e eu vou falar, se continuar abrindo fronteira para brasileiro, anota o que eu tô falando aí pra câmera. Já vai ter favelão em Lisboa. Que essa brasileirada que vai ver, esse tipo bem específico de brasileiro, né? Os fãs de Oruan vão pra lá e eles vão fazer os seus favelões. Porque é isso que essa galera faz, cara. A imaginação, pensa o seguinte, a imaginação criminosa foi transplantada de um lugar pro outro. Eles não imaginam nada diferente. O Miguel dos Santos fechar, não, restringir, tá bom, cara. Use a palavra que você quer. Tá, vou ser mais preciso aqui, vai ter que diminuir muito, não vai dar, do jeito que tá, né, é uma vergonha, eu vejo isso, eu fico envergonhado, que eu vejo um caso heróico de um garoto lá reagindo a um problema brasileiro, o garoto morreu na mão desses brasileiros lixo, Gabriel Assunção, cuidado Renan, vão te chamar de xenofóbico. Tá bom então, cara, na boa, me chame de xenofóbico contra brasileiros, né, eu sendo brasileiro falando isso.